Muito bom estar junto com você e eu quero falar sobre algo importantíssimo: como conquistar os seus sonhos. Hoje nós temos dois tipos de pessoas: um que não tem sonhos e outro que tem sonhos, mas se acha incapaz de conquistá-los. Ou porque surgiram problemas na sua vida, ou porque se sentem inferiorizados, ou porque se sentem incapazes. Mas o que eu quero falar para você é que Deus é aquele que nos leva a sonhar. Ele é aquele que nos dá, inclusive, uma capacitação tremenda. Ele fala na palavra que Ele vai nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos, ou seja, acima de qualquer sonho, por mais louco que seja, Deus, Ele quer te dar, Ele quer fazer na tua vida. Agora, só que para isso, você precisa entender quem você é em Deus. Você é filho de Deus, você é amado de Deus, você é uma pessoa especial e que nasceu com um propósito. Você não é fruto de um acaso, de repente, de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Acima disso está a vontade de Deus de te criar, de colocar nesse mundo para você ser uma pessoa que vai fazer diferença. Dentro de você tem dons, dentro de você tem talentos, dentro de você tem sonhos que precisam começar a brotar e a manifestar. Agora, para isso, você precisa entender que aqueles que são bem-sucedidos não são pessoas especiais. Aqueles filhos de Deus que de repente conquistam algumas coisas não são pessoas especiais. São pessoas que simplesmente em algum momento resolveram crer, resolveram se posicionar, resolveram falar: não, se é assim eu quero. Não é? Um caso muito interessante é Moody. Moody, ele era um sujeito sem cultura nenhuma. Ele trabalhava numa loja de sapato, ele falava um inglês horrível, ele errava tudo. Só que um dia ele estava num local e havia uma pregação. E um pregador, ele falou: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer na vida de um homem que se entregue totalmente a Ele. E aí ele falou: eu quero ser esse homem. E aquele jovem, a partir daquele momento, começou a se posicionar como aquele homem. E ele foi um dos maiores evangelistas que o mundo já teve. Mesmo sem saber falar direito, mesmo com uma cultura muito pequena, ele pregou em Oxford, que era o símbolo da cultura naquela época. E os doutores em todas as áreas estavam escutando ele e ficaram perplexos. E muitas pessoas aceitaram Jesus. Uma pessoa tentou inferiorizá-lo e falou: poxa, você cometeu 14 erros gramaticais. E naquele culto ele perguntou: quantas pessoas aceitaram Jesus? E a pessoa do lado dele falou: 14. Aí ele falou: então tudo bem, para cada erro uma alma. Ou seja, isso não foi uma limitação para ele, porque ele sabia que Deus podia usá-lo. E eu falo para você: Deus pode usar você. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você um homem e uma mulher tremendamente feliz, que não somente mude a sua própria vida pelo poder de Deus, mas mude a vida de muitas pessoas. Então não se conforme em ser simplesmente mais um. Não se conforme em vir somente na igreja toda semana, sentar no seu banquinho, sentar na sua cadeira e achar que cristianismo é só isso. Não, cristianismo é nós nos levantarmos para implantarmos o reino de Deus nessa terra. Cristianismo não é nós ficarmos com medo do diabo. Não, vão fazer uma culpa para mim, é olho gordo, estão fazendo oração contrária. Sim, tem muita gente mal. Sim, tem um peso no mundo espiritual. Mas eu sei de uma coisa: a palavra fala que maldição sem causa não acha pouso. Ah, mas e se eu fiz alguma coisa? Aí você depende da misericórdia e da graça de Deus. Independente de qualquer coisa, você precisa entender que você está aqui para desfazer as obras do diabo, entende? Não é ele que vai desfazer as tuas obras. Tem gente que tem medo de orar algo pedindo para Deus: não, se eu orar por aquela casa, Satanás vai escutar e aí de repente ele vai anular essa oração. Não, se eu começar a falar isso, de repente o inimigo vai se levantar. Gente, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é Deus que está com você. E porta que Deus abre, ninguém fecha. Se Deus falou: você vai ser abençoado, você vai ser abençoado. Pode demorar um pouco mais, pode ter algumas dificuldades, mas no final vai dar tudo certo. O propósito de Deus sempre é perfeito. Eu não sei o que passou na cabeça de um José quando de repente ele, garoto ainda, foi vendido para o Egito. Passa todas aquelas situações, mas no final você vê ele ainda sendo caluniado, estava numa cadeia e preso ali. Ele encontra um homem, um mordomo, e ele fala o sonho desse homem, e ele fala: olha, não esquece de mim quando você sair daqui. E esse homem esqueceu. Passou 2 anos e ele preso naquela cadeia. E eu fico pensando se aquele homem não tivesse esquecido,
Se aquele homem, assim que saísse, poxa, José foi muito legal comigo, eu vou abençoar a vida dele, eu vou tirar ele da cadeia, e tirasse. Sabe o que ia acontecer? José ia voltar para a casa do pai dele. José ia ter animosidade com todos os irmãos. José ia morrer de fome junto com todo o povo dele. Mas 2 anos se passaram. Nesses 2 anos tinha Deus colocado que ia ter uma grande fartura, mas depois uma grande fome. E ele pôde também, através dessa revelação dada a Faraó num sonho, revelar esse sonho de Faraó. E naquele momento ele se tornou Safenat Paneah, o salvador do mundo. Tinha um tempo certo, porque tinha um tempo certo para começar o tempo das vagas gordas e o tempo para começar das vagas magras. Tinha um tempo certo para ele revelar o sonho de Faraó e para falar sobre a prosperidade que viria e depois sobre a fome que viria e para ele poder governar durante todo esse tempo. Não desanime por causa da demora. Não desanime porque de repente eu não sou capaz. Você não é mesmo, nem eu. Por que você acha que eu estou gravando esse vídeo? Eu sou capaz? Não. Eu estou gravando porque de repente eu sinto de Deus que eu posso abençoar a vida de alguém e eu quero abençoar a tua vida. Porque eu sinto de Deus que de repente alguém pode abrir os seus olhos, começar a correr atrás dos seus sonhos e conquistar o que Deus tem para ele. Então, por favor, não jogue a tua vida fora. Você vai viver nessa terra somente um período de tempo e cada dia é precioso. Então se levante, tome posição com Deus, comece a orar ao Senhor, creia. Se você não está debaixo de discipulado, procure alguém para te ajudar, alguém para te encaminhar, alguém para te direcionar, mas não fique parado, porque cada dia parado é um dia perdido. Não fique se sentindo novo demais, não fique se sentindo velho demais, não fique se sentindo incapaz demais. Sinta-se somente como alguém que foi feito com um propósito tremendo de Deus. E esse propósito está esperando por você. Então passe esse processo. Você não é o que está passando agora. Você não é essa fase do processo. O que você é o que Deus determinou que você vai ser. Mais que vitorioso em Cristo Jesus. Ok? Que Deus te abençoe e que você tenha uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida onde os dons de Deus sejam manifestos em você.